Olá, amigos de KD, aqui é o Renato e vamos começar o primeiro tutorial com a foto dos inscritos. Sim, você manda a foto e a gente faz um tutorial. Recebemos várias fotos, é claro que não vai dar para fazer tutorial de todas as fotos, vamos selecionar algumas e talvez façamos aí um vídeo rápido comentando todas as outras fotos que não foram selecionadas, algumas dicas para melhorar, tanto na questão da edição quanto da foto em si. Se você não sabe do que a gente está falando, assista o nosso vídeo que a gente explica direitinho. Você pode mandar a sua foto em RAW, pode ser NEF, CR2, ARW, seja o que for, DNG também. E aí mandar por e-mail de cadeoficial@gmail.com, você está vendo aí na tela. Deixa claro, a gente vai dar uma certa prioridade para os nossos patrões, sim, para quem colabora no Patreon, e alguns desses vídeos estarão exclusivos para os Patreons. Se você quer colaborar com o canal e ter um contato mais direto com a gente, patreon.com/dicadeoficial, a gente já tem dezenas de Patreons, a gente é muito grato a eles e é graças a eles que a gente está conseguindo fazer cada vez mais vídeo, tá bom? Primeira foto do tutorial com as fotos dos inscritos é do inscrito Henrique Marcelo, 19 anos, de Campo Grande. Sim, ele mandou essa foto aí, falou que mudaria o enquadramento, as curvas, mas a gente vai dar uma analisada. A primeira dica que eu dou aqui para quem vai tratar foto é o seguinte: antes de começar a mexer na foto e tudo mais, é legal olhar a foto, analisá-la e ver o que pode ser melhorado nela, o que tem de bom, o que não está tão legal. Primeira coisa, vocês notaram, a foto está um pouco escura, né? Ela tem até está um pouco lavada, mas o mais importante é que ela é um pouco escura. Ela tem uns grafismos legais no fundo que quase não estão aparecendo. A sombra tá bacana. As escadas estão legais, mas estão um pouco lavada. A gente vai mudar isso e eu vou querer também mudar um pouco o enquadramento. Eu achei que ela está um pouco no meio e aí a sombra está se perdendo, está perdendo um pouco do foco. Outra coisa, white balance, o balanço de branco está um pouquinho fora, a gente vai consertar isso. A primeira coisa que a gente deve fazer aqui é o padrão que a gente sempre faz para todas as fotos. Primeira coisa, Lens Correction, Remove Chromatic Aberration. Como vocês sabem, o Lightroom ele tem aí uma quantidade grande de perfis de lentes e ele sempre vai corrigir uma coisinha ou outra de aberração cromática de maneira muito fácil e automática, tá? Para a gente não perder muito tempo com isso, até porque precisaria tomar um pouquinho mais cuidado, mas isso já é quase o suficiente. E de cara já dá um pouquinho de nitidez aqui e de cara eu já vou tirar um pouquinho de ruído aí, 25 tá bom, porque como vocês viram, é uma foto tá com ISO 400, mas a gente vai precisar clarear ela, acho que já deu para perceber, né? Feito isso, vamos ao que interessa, vamos no Basic. Primeira coisa que a gente notou é que tá um pouco escura, então ok, então a gente vai lá e dá aí mais ou menos um ponto. Vocês podem ver que a foto já apareceu, por assim dizer, e ela está muito lavada ainda. A gente pode cuidar um pouco do white balance. Vocês podem ver, esses quadrados brancos podem ser bons para fazer o white balance. Eles estão um pouquinho contaminados com as cores azuis aqui. A gente pode começar por isso, né? A gota o que faz é exatamente isso. Ela vê onde está branco, né? E tenta equalizar o white balance, considerando que isso aqui é branco. Lembrando que não pode ser o branco estourado 100%, que aí realmente não vai ajudar em nada. Vocês podem ver, já deu uma diferença bacana, né? Já ganhou muito a foto. Eu vou cropar ela, tá? Como a gente falou, tá perdendo um pouco. Eu acho que se a gente cortar um pouquinho, tá? Como vocês sabem, eu não sou tão fã de regra dos terços. Aqui ajuda. Vocês podem ver, deixando ela um pouco mais de lado e deixando a intersecção dela com a sombra no meio, deixou a foto um pouco mais interessante, tá? Eu não vou mexer no contraste, eu vou mexer aqui nos highlights, nas áreas claras, áreas escuras, áreas que seriam as médias, os brancos, né, e os pretos, tá?
Primeira coisa, eu costumo sempre jogar um preto bem para baixo. Menos 30. Vocês podem ver que a foto já ganhou bastante. Para compensar um pouco dessas áreas que se perderam quando eu diminuí os pretos, eu vou dar um pouquinho de shadow. Pouca coisa, tá? Como vocês também puderam perceber, as áreas que correspondem aqui à moça, a garota, a gente vai dar um pouquinho mais de 33. Vocês podem ver que basicamente só mexeu a modelo e essa área aqui mais clara, tá? Vocês podem ver que deu alguns brilhos meio chatos aqui. Eu vou diminuir um pouco o highlight para menos 15, menos 16 aqui, tá bom. Vocês podem ver que apareceu um pouquinho de ruído, isso não tem muito como fugir, tá? Depois a gente pode mexer um pouquinho mais para ver se melhora isso, tá? Eu gostei bastante da textura dessa foto, tá? Uma das maneiras dessa textura aparecer um pouco mais é usando clarity, né? Que seria o contraste de meios tons aí. Vou aumentar um pouquinho, vocês podem ver a diferença que dá. Muita coisa, 15 tá bom. Vocês podem ver que deu uma boa diferença. As folhas apareceram mais, as linhas viradas pela escada apareceram um pouco mais. Outras coisas que a gente precisa prestar atenção aqui, né? Essa área aqui da escada ela ainda pode ficar mais interessante. Esse ponto, essa região aqui mais de alta luz, ela tira um pouco da atenção do rosto da modelo, então a gente vai querer escurecer um pouco isso. E a gente quer que apareça um pouco mais esses grafismos aqui da parede do fundo, certo? Eu vou começar pela área. Eu vou começar pela área de luz aqui, tá? Eu vou criar um adjustment brush, que é um pincel de ajuste, né? Para quem não conhece ainda, você pode mudar o tamanho e o feather, que nada mais é do que a dureza, nada mais é que a dureza no Photoshop, né? Eu costumo deixar quase sempre em 100, é o contrário, né? Se deixar a dureza no Photoshop é igual a 0 de feather, né? É como esmaece, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Ele vai um gradiente e se você usar um feather 0, ele fica uma bola dura, certo? Então, quanto mais suave a transição da área, melhor, porque disfarça melhor os retoques, né? Lógico que eu não vou escurecer tudo isso, eu vou começar com bem pouco aí, que na verdade já é o suficiente para os menos 26, vocês podem ver que isso já foi o suficiente para deixar atenção no rosto dela e mesmo assim continua natural em relação a essas áreas aqui, tá? Vou fazer novo adjustment brush, novo pincel de ajuste para o fundo. Eu vou querer, ao contrário, clarear um pouquinho e colocar um pouquinho mais de claridade, um pouquinho mais de contraste. Tomando cuidado para não interferir aqui, tá? Vocês podem ver, pouca coisa. Vocês já podem ver que dá uma outra cara. Apareceu muito mais, né? E como eu falei, a escada ela permite aí um pouco mais de trabalho. Então, o que eu vou fazer, eu vou deixar primeiro, eu vou mexer só na claridade, ver se vai ser o suficiente, né?
Vejam bem, eu estou mexendo só na claridade da escada, que é para não deixar o modelo feia, para aparecer todas as imperfeições. Vocês podem ver, ficou um pouquinho claro, aí eu costumo diminuir os highlights um pouco, tá? Porque no contraste aparece um pouco, diminuir um pouco os highlights, aumentar um pouco o contraste. Uma dica, sempre que você pousar o mouse sobre a bolinha aqui, você tem uma noção de toda a área que foi pintada ou não com o Adjustment Brush, né? Só deixar pousado sobre ali e você tem uma boa noção, tá? Eu acho que aqui foi um pouquinho demais, então a gente vai fazer um erase, tá? Eu vou apagar, não vou apagar tudo, vou apagar só metade para ter um pouco mais de controle, tá? Ele agiu ainda, né? Mas bem menos. Vocês podem ver o cabelo dela está um pouco apagado. A gente também pode fazer uma Dove Adjustment Brush com um pouquinho de claridade. Eu costumo fazer isso nos cabelos que dá um pouco mais de punch, por assim dizer, né? Aí a gente pode colocar um pouco mais de contraste, abaixar um pouquinho a exposição, um pouquinho mais de contraste, um pouquinho, pouca coisa. Vocês podem ver, você já fez com que o cabelo dela aparecesse um pouco mais, né? A diferença com os Adjustment Brush, sem os Adjustment Brush. Né? Agora eu tô vendo, eu percebi que tá um pouco desnivelado aqui, como vocês podem ver, tá? Isso aí é legal de consertar, ainda mais que aqui é importante as linhas. Esse ficou um pouco mais reto, né? Elas não são perfeitas as escadas, mas ficou um pouco mais reto, ficou mais agradável ao olhar. Eu acho que o rosto dela está um pouco mais escuro em relação à perna. A gente pode aí dar uma leve clareada. Pode usar um pouco dos highlights, na verdade, em vez do exposure. Vai dar mais ou menos o mesmo efeito aqui. Só um pouquinho de claridade que perdeu um pouco de contraste. Vocês podem ver, já deixou o rosto mais evidente, né? Apareceu muito mais. Eu ainda acho que está um pouco a menos de contraste. Eu vou colocar uns 5 de contraste aqui. Eu acho que isso aqui está um pouquinho claro, tá? Para focar um pouquinho mais na modelo. Tá? Vendo agora, então, com um pouco mais de cuidado, eu achei que está muito quente a cor. Eu vou diminuir um pouquinho aí, 7500 talvez, já fica um pouco mais agradável. E o enquadramento eu acho que a gente pode mudar um pouquinho e colocar um pouco mais de escada ao invés de parede. Sim, ficou bem mais legal, bem mais bacana. Bom, agora só falta a gente tomar cuidado com esse machucadinho da modelo aqui. A gente não quer mudar muito a pele, porque não tem muito o que tratar, tá certo? Só esse machucadinho aqui ficou mais evidente, então a gente vai no Photoshop. Estamos com ela no Photoshop. Existem várias maneiras de lidar com isso. A gente pode usar a ferramenta de clonagem, o Spot Healing Brush Tool. Eu gosto do Healing Brush Tool, aquele que você precisa apontar com o Alt qual vai ser o alvo aí, o sample, né? Então, se você clicar com Alt selecionado e clicar aqui,
o sample vai vir daquele ponto. Se for daqui, vai ser desse ponto. Então, para limpar isso, o ideal é sempre pensar numa região que tenha uma cor similar ao que está em volta do que a gente quer retirar. Poderia ser daqui, por exemplo, um pouco escuro, mais ou menos daqui, acho que ficou bacana. O meio está resolvido, ficou com uma sobrinha, a gente pode ir retocando, como tem pouca dureza, vocês podem ver que está zero dureza, que ele vai se misturando de uma forma bacana, tá? Um pouquinho aqui, um pouquinho mais aqui. Ficou bacana, ficou natural, sem a gente precisar mexer muito, não precisa ficar perfeito também, tá? Tem só um vermelhinho aqui que escapou, resolve assim. Tá certo, gente? Bom, é isso. Tem mais uma coisa que eu poderia fazer no Photoshop, já que eu estou aqui, é usar o High Pass. Eu sempre uso isso quando eu quero um pouco mais de nitidez, né? Eu duplico a camada, né? A camada de cima, venho aqui Filter, Outros, High Pass ou Alta Frequência, se você usa o Photoshop em português. E aí vai depender, não pode usar, não use muito, que fica ruim pra caramba. Vai depender da resolução da foto, mas eu vejo que para essa aí um 8 tá mais do que bom, tá? Vai ficar assim? Não, é aí que entra opções de mesclagem aqui. Você pode usar tanto soft light, hard light, overlay. Eu gosto do overlay, tá? Lógico que a gente não vai deixar em toda a área. A gente vai colocar uma máscara, vocês podem ver aqui a ferramenta para adicionar uma máscara, tá? Com o pincel traçado no preto, a gente pode apagar isso. Vocês puderam perceber aí que ele apaga esse efeito. Primeira coisa que a gente não quer isso na perna da nossa modelo, tá? Vamos retirar tudo, porque isso, assim como a claridade, faz com que qualquer imperfeição da pele apareça, tá? Pode deixar um pouco na camisa dela, que fica bacana a textura do xadrez, tá? Não fica ruim não. Aqui. Olha a diferença que dá no decote aqui, então cuidado com isso, tá bom? Vocês podem acompanhar aqui mais ou menos o que está fazendo, certo? Eu achei que ficou muito forte, eu posso vir aqui na opacidade da layer e diminuir a opacidade da layer, assim fica aí um pouco mais agradável, mas já dá um outro punch junto com o clarity lá, tá? É bem pouco mesmo, mas já ajuda. Agora é só exportar e a gente vai ver como fica em relação ao que estava antes. É isso daí, pessoal. Como vocês podem ver aqui à esquerda temos a original do nosso inscrito Henrique Marcelo e aqui ela foto tratada por mim, por nós do Dica D. A gente cropou bastante, colocou ela um pouco mais para a direita para ela não ficar tão no centro. Mudamos o white balance, mudamos contraste, claridade, fizemos ajustes locais. Foram vários pequenos ajustes, mas no total contribui muito com a imagem. Por isso que é bacana a gente olhar a imagem antes de começar a fazer e ver quais as potencialidades que ela tem e quais defeitos que precisam ser arrumados, né? O que precisa ser escondido, o que pode ser melhorado. É isso daí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ajudar com o canal, patreon.com/dicadoficial. E aí se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse tutorial se vocês gostaram e até a próxima.